Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa tarde a todas e todos os trabalhadores da saúde e também a todos os trabalhadores de Limeira e região. Mais um Troca de Plantão e hoje como que fala aqui, cara? O Rafael, 59? 59º. Eu não sei falar esse nome. É o 59 programa Troca de Plantão. E pessoal, a gente está aqui começando diretamente aqui do nosso Instagram do Sim Saúde Limeira para poder avisar a todas e todos os trabalhadores da saúde que dia 14 de maio será a homenagem do trabalhador da saúde. E lembrando que esse ano aqui vai ser duas etapas. Vai ser a homenagem na Câmara Municipal através da vereadora Isabeli, que a gente conseguiu fazer da lei, né, dela e do Betinho, que conseguimos essa lei que dia 12 de maio é o dia municipal do trabalhador da saúde também. Então vai ser a homenagem nossa do trabalhador que vai receber o diploma, receber o certificado, vai ser dia 14. E a festa, né, a homenagem, onde o pessoal vai lá, vai ter um jantar, vai ter pagode, vai ter DJ, vai ser dia 17/5, tá bom, pessoal? Então a festa nossa vai ser dia 14 na Câmara e dia 17... A festa não, vai ser uma homenagem, né? A homenagem vai ser dia 14 na Câmara e a festa vai ser 17. Quem não pegou folga, peça, troca aí e vamos na nossa festa. E a partir de segunda-feira, vamos começar a entregar os convites, tá bom, pessoal? E vocês aí que estão acompanhando a gente pelo Instagram, acompanhem a gente agora através do YouTube e no Is Rádio Podcast, que a gente vai dar continuidade ao Troca de Plantão, a voz do trabalhador da saúde de Limeira e região. E hoje o convidado nós temos Marcelo, qual que é o sobrenome dele? Serafim. Marcelo Serafim, tava vendo? Você tava esperto, né? Sim, e também Ricardo, beleza, Ricardo? Beleza, Leandro, beleza, Marcelo? Tudo bem? Rafael, Gente, ei, boa Rafael. Boa tarde a todo mundo. E aqui na nossa ponta direita, o Rafael, né? Rafael não precisa nem mais apresentar, já é da casa, ele que manda aqui já. Acho que eu tô virando com a figurinha carimbada já aqui, tá mais tranquilo. Dá uma boa tarde a todos aí que estão em casa, aí estão nos assistindo. Já tem um pessoal legal aqui, pelo menos no YouTube, não sei como é que tá aí no Facebook. Mas e agradecer a presença de vocês dois também. O Ricardo, que me cobrava tanto para vir para cá, hoje a gente conseguiu estar junto, né? Não é... Isso é que acontece, a gente como diretor do sindicato, a gente vive muito ocupado, então é muita correria, então fica meio indisposto para vir, ou vem um ou vem outro. Mas então... é uma honra para mim estar aqui com você, viu? Você que é uma pessoa que eu admiro muito. Marcelão também. É que na verdade, né, acho que assim, puxar um saco um pouquinho aqui dos nossos diretores aqui de Limeira, o Sim Saúde Limeira, ele é o pioneiro, né? Acaba trazendo e acaba expandindo aí para a sede central, os outros subsedes, né? Então o Troca de Plantão não é mais de Limeira, o Troca de Plantão é do Sim Saúde de Campinas e região, né? Então a gente, né, Ricardo, tem que dar um pouquinho de espaço para os outros diretores, para os outros convidados, para poder vir aqui mostrar o trabalho que ele faz agora nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, né? No podcast, que na verdade, é uma comunicação nova e do momento, né? Então, né, a Rafa é jornalista melhor que eu, então a gente tem que dar o espaço também para todos os nossos companheiros. Né? E que também os trabalhadores de Campinas e região conheçam os diretores das cidades e base deles, que as nossas bases que são praticamente 32 cidades, né? E a gente são em 83 diretores, então a gente tem essa ideia que os outros de outra cidade que venham podcast conheçam o diretor da sua própria cidade, que fica difícil se não der uma visualização assim, né? E não só os diretores também, como hoje temos um colaborador, né?
um funcionário aí do Sim Saúde. Sim, com certeza, Rafa. Inclusive, uma satisfação muito grande estar presente aqui hoje, participando. Eu até confesso a vocês que tinha uma vontade enorme de participar, sempre acompanhei, sempre assisti, né, o programa, e só estava aguardando o convite mesmo. E ainda bem que veio, e inclusive num mês bem propício, né? O mês do Abril Verde aí, bem interessante. Muito obrigado aí pelo convite. E só para descontrair também, ontem cheguei em casa, comentei com as minhas filhas, né, referente à minha participação, e fizeram uma festa lá. Então eu tenho que mandar muito bem hoje aqui, porque não, pera aí. senão você imagina. Como chama, né? o nome das meninas? Laura e Luísa. Aí, Laura e Luísa, ó, o papai tá aqui. Fizeram uma festa enorme. E o pai é ninja em fala de segurança do trabalho, viu? E manda beijo, porque o povo é ciumento. A gente comenta isso aqui sempre. Não, manda beijo pra sua mãe, então, senão ela vai ficar brava já. Beijo só, te amo. E ela fez aniversário semana passada, né? Passada. E você nem falou parabéns pra ela, né? Falei sim. Falou? Teve até de festa olho. surpresa no sábado, foi bem legal. E aproveita que você tá ao vivo, manda um beijo, um abraço para suas filhas. Sim, pelo Laura, podcast. Luísa, um beijo. Para minha esposa também, um apelido carinhoso, a Formosa, que ela odeia, né? Então, E arruma rolo em casa já, ó. Um beijão aí para todo mundo. E todos aqui nos assistem também, né? Com grande satisfação que estamos aqui. Fala um Legal. pouquinho de você também, Marcelo. Qual que é a sua atuação hoje no Sim Saúde? Sim. Conta um pouquinho pro pessoal te conhecer em casa também. Eu comecei, né, na área industrial e depois segui por essa área da segurança do trabalho, né, no ramo industrial. Então, sempre na área da indústria, em qualquer outro local, é sempre prezado também a questão, né, da excelência. Então, me identifico muito com essa empresa, né, do sindicato por conta disso, né, daquilo que nós realizamos, um trabalho conjunto, eu com a diretoria, né, e os colaboradores, enfim. Mas no sindicato eu faço a questão da segurança do trabalho, tanto da sede central do clube, né, e das subsedes também. E paralelo a isso, também presto assistência ao jurídico, ao setor jurídico na questão de fiscalizações, né, na questão de perícias técnicas, audiências. Então resumidamente, seria isso, o trabalho. Vocês veem que é um trabalho muito importante. Hoje a gente pintou o nosso estúdio aqui de verde, né? Né? Era pro Palmeiras também, né? Mas na verdade isso é importante, não né? É que o mês de abril é o Abril Verde, né? Que é uma homenagem a fala um pouquinho, você melhor que eu. O mês de Abril Verde, ele foi instituído para a questão das vítimas, né, de acidente do trabalho e também do trabalho preventivo em referência aos acidentes de trabalho. Então, todas as empresas, no mês de abril, elas realizam campanhas educativas de conscientização, né? E também é comemorado no dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, onde as empresas também agendam a corrida, né, com os colaboradores em determinados locais, visando isso. E um fato curioso também, que até estava comentando, né, com o Ricardo, que no mês de abril quase que não existe acidente do trabalho, por conta dessas campanhas, se comparado aos outros meses, né? Porque está todo mundo tão focado nisso, na questão da prevenção, que acaba os estabelecimentos reduzindo ao máximo o nível de acidente, de abertura da CAT, enfim, né? E Marcelo, a gente estava comentando um pouquinho vindo para cá, e tem ainda empresas ainda que não dão EPI para os trabalhadores, né? Sim, e até... não vou mencionar nomes aqui de empresas por questão ética, mas tive numa semana passada onde foi uma denúncia do Ministério Público. Então, sempre quando vou fiscalizar, é um trabalho conjunto, vai eu e o diretor, né, da base lá, e do diretor sindical, me refiro, e chegando lá, foi constatado que eles não tinham um estoque de EPI e não forneciam os EPIs aos cuidadores de idosos, porque cuidadores de idosos, eles têm um contato, né, com fezes, vão trocar fralda, secreção, urina, e não estava sendo fornecido o equipamento de proteção individual, e não tinham estoque. Aí eu pedi a ficha de assinada, né, pelos colaboradores, não tinha, eles, né, alegaram que nem sabiam o que é isso. Para se ter uma ideia de como é complicado até nos dias de hoje, né? Onde você pode entrar na rede social, Google, YouTube, ou contratar uma empresa para ter ciência daquilo, né? E isso acontece, né? No caso aí foi uma casa de repouso,
Né? O Marcelo, ele é bem técnico, né? Sim. Mas na verdade, aqui no português, claro, as pessoas estavam colocando a mão nas fezes, sem luva, sem nada, né? Sem nada. E a trocando denúncia... fralda, urina, né? Sim, e a denúncia foi referente a exatamente isso, direto lá no Ministério Público, onde o Ministério Público, ele designa um sindicato para ir até o local para apurar os fatos. Então eu chego lá, né, neutro, não sei o que está acontecendo, eu vou apurar aquela denúncia. O sindicato é quem realiza as fiscalizações, mas todas as fiscalizações, ela tem que ser notificada, né? Gerar o número da notificação para nossa entrada no estabelecimento, através do Ministério Público. Então, o sindicato vai até lá e faz esse trabalho, realiza esse trabalho. E aí é evidenciado, se tiver coerência àquela denúncia, é montado um parecer técnico, né? Com base nas normas regulamentadoras, e aí é encaminhado ao Ministério Público, onde vai traçar um prazo lá para o estabelecimento corrigir, ou o prazo de imediato, ou um prazo de 30 dias, 60 dias. Também a questão da audiência, eles agendam a audiência para tratar sobre o assunto. O que está acontecendo no estabelecimento? Por que vocês estão, né, seguindo dessa maneira, totalmente inconforme? Então, esse é o trabalho, falando da questão jurídica e de fiscalizações. Na verdade, né, só cortando um pouquinho você, o trabalhador, o que ele fez? Qualquer trabalhador que está trabalhando em condições inadequadas, ele pode fazer essa denúncia, né? Ele pode procurar no Google aí, MPT, né, Ministério Público do Trabalho, denúncia, que já vai cair na página do Ministério Público do Trabalho, e lá você pode ter uns critérios de informações, você vai fazer a denúncia anônima ou não, né? Você pode fazer. Boa. E dali, a Procuradora do Trabalho, ela vai designar, né, vai encaminhar para o sindicato tem ciência disso, e vai designar que o sindicato vá à instituição para fazer essa fiscalização, essa perícia, vamos dizer assim, né, para verificar as coisas erradas, né? Sim, e também a questão, sim, o sindicato também pode realizar essa denúncia. Por exemplo, um diretor sindical, ele trabalha lá na base, no hospital, então ele viu que está em conformidade, ele já falou com os gestores lá, né, dos reitores lá do hospital, e mesmo assim não tomaram nenhuma... não fizeram nenhuma regularização. Então, o diretor vai até o nosso jurídico, né, e informa aquela pendência, onde o Ministério Público é notificado através do sindicato também. Mas, assim, a gente sempre orienta quando os colaboradores entram em contato lá, para que eles procurem, antes de denunciar, o diretor do hospital para uma conversa, para tentar resolver, às vezes em uma reunião, fora do âmbito judicial, né? E todo mundo leva vantagem nisso, na resolução rápida, fora do âmbito judicial e de forma prática. Mas nem sempre isso acontece. Né? Então, essa é a instrução. Às vezes nem sempre tem um diretor do sindicato também, dentro do hospital. Isso, também, né? Desculpa, cortei você. Fica em paz. Hoje que eu tô acelerando. O outro programa é eu que tava. Agora hoje você tá. Agora é hoje que eu tô. Hoje eu tô querendo perguntar. Eu acho até legal essa fala que você falou sobre o quase zerar o número de acidentes no mês de abril. Por quê? Muitas vezes a gente acha que o mês de conscientização ele não tem uma efetividade em relação àquele tema que ele está sendo trabalhado. E hoje, que nós participamos do evento do ato de protesto da USTL, né, que é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, nós, dentre essas lideranças sindicais daqui de Limeira, conseguimos ver que o pessoal ali parava, pegava um folheto, conversava, teve outras ações ali também, de vacinação, em relação aos como é que chama? Do escorpião e tudo mais. E assim, o pessoal entender mesmo que a conscientização ela é importante. Não é simplesmente um ato para... não, vou passar ali, todo ano eles falam a mesma coisa. Não, são problemas reais e que a gente precisa mesmo tratar isso. E mais do que isso também, eu tinha até pegado um dado aqui que estava naquele folheto nosso, que, se eu não me engano, são 7 trabalhadores que se acidentam por dia em Limeira. O ano passado teve uma pesquisa, né? Que aqui em Limeira, 7 trabalhadores em toda a região de Limeira, que 7 trabalhadores se acidentaram o ano passado por dia em Limeira. Você vê, é um número muito alto, né? A gente tem uma média aqui, né, Caio, de umas 300 mil pessoas, menos, né? Não, dá uns 350 pessoas. Não, acho que é menos. Depois a gente procura aqui. Tá quase...
O 320 dava o ano passado, do IBGE. Hoje está chegando Não, nos 350. acho que é menos, viu? Vamos puxar aqui. Mas assim, se for ver, 7, pra mim, acho que é muito, né? Sim. Eu não sei em comparativo em relação às outras cidades, mas é um número alto, se você for ver, em relação a todos os... E o seu trabalho é muito importante para isso, principalmente para a nossa categoria, porque é onde vai adequar aquela estrutura para que esse tipo de acidente não aconteça, né? Só para confirmar. É quase isso, né? Ficou no meio. 291.869 habitantes. 290 mil habitantes. Essa é a meta aí. Vamos pôr uns 300 redondo. E eu me refiro também, Rafa, à questão, né, não obtivemos acidente do trabalho no mês de abril, porque se comparado com os meses anteriores, muitos acidentes, inúmeros, né, porque quando o colaborador ele sofre uma lesão, né, onde causa um afastamento ou não também, é aberta a CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho. Então, como que eu tenho esse parâmetro? Os hospitais, eles encaminham cópia lá na sede central, né, nas subsedes, e as subsedes encaminham para lá. Então, cópia da CAT. E nesse mês de abril, eu até brinquei dessa forma, que não teve acidente por conta disso, que você bem mencionou. Por conta da conscientização, dos treinamentos, palestras, ações, esse número reduziu muito, né, no mês de abril. Aí, quem sabe, no ano que vem eu trago até um parâmetro dos meses anteriores, comparando com o mês de abril. Acho que vai ser bem satisfatório também. Muito legal essa fala. E, na verdade, só para complementar, né, hoje teve tem uma imagem aí, né? Tem. Se o Ramon quiser colocar pra gente aí. Por favor. Hoje, dia 26, né? Hoje é dia 26. Dia 28 de abril, que é no domingo, que é o dia comemorar o Dia das Vítimas de Acidente de Trabalho, né? Então, o PST, Sim. que é o Programa de Saúde do Trabalho aqui de Limeira, né, que é um grupo de gestão, de sindicato, que vê essa questão de acidente de trabalho, eles fizeram um ato, né? E nesse ato teve a mostra de um banner de acidente de trabalho, umas imagens bem chocantes de acidentes, de mortes ligadas a acidente de trabalho. Teve um teatro simulando, né, a questão da importância do trabalhador usar a IPI, né? Aí teve lá alguns diretores de sindicatos discursando sobre o acidente de trabalho dentro de Limeira, na área de alimentação, saúde, bancários, quem mais, Ricardo? Agricultores, joias. Tinha uma representante da Secretaria da Saúde também. Da Secretaria de Saúde também. Aí teve o pessoal fazendo vacina, teve o pessoal que estava com esse... Quem quiser fazer exame de HIV. Tinha sobre a dengue, os escorpião, que a cidade aqui é uma cidade que tem muito escorpião, tem muito lugar que tem galinha, aí vocês vê mais ligado por causa do escorpião. Então foi um ato, acho que bem interessante, essa foto que a gente está vendo aqui atrás. É a união de todos os sindicatos, né, através da USTL, dos bancários que estavam ali presentes também, e também da prefeitura, da PST, que é o Programa Saúde do Trabalhador, né? E o Júnior, né? O que era o presidente da alimentação, que veio, né? Que trouxe, chamou a USTL junto para poder fazer esse ato, e a gente abraçou a causa e... Uma coisa que eu achei bem interessante também, que foi a população que foi passando lá, vendo o evento, muitas pessoas de várias categorias queriam umas informações, ali estava bastante dirigentes sindicais de vários setores, coisa que a parte da saúde não podia responder, tinha outros de outros setores que pôde tirar dúvida de vários populares que foram lá na apresentação com a gente. Lá eu acho uma coisa interessante, que Sim. um ato que a gente fez que já deu uma repercussão diferente, que a gente já foi várias pessoas que pôde ser orientada só de estar passando ali. Exato. E, Marcelão, eu queria que você falasse um pouco também, principalmente sobre as fiscalizações. Sim. Tem essa denúncia no MPT, até chegar em você e tudo mais. O quão você acha... É claro que eu considero o seu trabalho muito importante, mas eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o quão é importante essas fiscalizações, principalmente para o trabalhador da saúde que está ali, muitas vezes, como a gente já comentou, sem o EPI, às vezes com a máquina que está desalinhada, alguma coisa do tipo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, Rafa. O sindicato, eu costumo dizer que faz um trabalho em pró do trabalhador,
né, que estão ali nos hospitais, então é um trabalho conjunto. Porém, essa mentalidade hoje em dia ela está até mudando, mas antigamente nós do sindicato éramos rotulados como se o sindicato vem aqui para pegar no seu pé. Ou seja, às vezes o administrador, né? Então ele passava essa imagem. Só que conforme foram gerando as fiscalizações, né? Nossa ida até os hospitais, clínicas, enfim, fomos mudando esse tipo de pensamento. Porque o diretor, ele tem um papel fundamental nisso, de avisar antes até os colaboradores, né? Quando não for sigilo, por exemplo, uma fiscalização que não requer sigilo, de o propósito do sindicato na instituição. O sindicato vem para ajudar, ele vem para melhorar o ambiente de trabalho, ele vem para fazer a prevenção, né? Ele vai para fazer a prevenção dos acidentes. E com isso, quem ganha é o trabalhador e até a própria empresa, porque ela vai estar trabalhando dentro das normas regulamentadoras, né? E então o nosso papel na fiscalização seria esse, apontar as falhas, as denúncias, e nem sempre aquilo que é denunciado é só o que vamos evidenciar lá no hospital. Às vezes a gente também abre o leque, né? Sim. Com a questão de documentação, se está tudo ok, treinamentos, orientação com os colaboradores, a estrutura do hospital, como está, sabe? Os materiais que os colaboradores utilizam, se estão ok. Então é tudo em prol do trabalhador, é um trabalho conjunto, uma parceria, né? Entre sindicato, o estabelecimento e o colaborador. E isso tudo, fazendo a junção, caminhando da melhor forma, todo mundo tem a ganhar, né? Perfeito. Marcelo, o pessoal aqui, né? O pessoal, eu recebo adicional de insalubridade, grau máximo, grau médio, grau, sei lá que grau que é. Não tem dúvida, né? Você tem como explicar pra gente quais são os graus de adicional de insalubridade? Referente à insalubridade, existe uma norma regulamentadora, né? A NR15, né? Então, ela define lá referente à insalubridade. Porém, o que você bem mencionou, Leandro, é essa questão do acordo, porque o hospital coloca a insalubridade, já vi casos para risco biológico, eles colocam de forma incorreta 10% de insalubridade. Não existe, ou é 20% ou é 40%. Então, se o colaborador estiver recebendo aí 10% de insalubridade, está errado. Já começa por aí. Ou é 20% ou é 40%. Só que como que vai caracterizar isso? Não é o sindicato que caracteriza se é 20% ou 40%. Aí tem que ser aberto um processo lá pelo nosso jurídico interno, né, do sindicato, onde ele vai notificar e pedir uma perícia técnica de um perito lá do Ministério Público, aonde eu vou como assistente técnico pelo lado do sindicato e o lado do hospital no dia lá da perícia, que é um dia que o perito vai analisar todas as funções, né? Se for, no caso geral, ali para o hospital, a insalubridade, pleiteando a insalubridade geral, não só para determinado setor, ele vai fazer análise da exposição do colaborador, o setor, quantas horas ele fica exposto, se toda a jornada. Então, a partir daí, ele gera um laudo, né, onde atesta o adicional de insalubridade, se é 20% ou 40%. Porém, ele atestando esse laudo, é juntado nos autos, né? As partes terão acesso, tanto o hospital quanto o sindicato. Se favorecer 40%, nós do sindicato não impugnamos o laudo do perito. Só que o hospital fica, né, em aberto lá para, caso queira impugnar, não concordar com aquele laudo. Porque ele quer rever, ele acha que não é 40%, é 20%. E quem dá a decisão final aí já seria o juiz, o promotor. Então, bate o martelo lá, não, é 40% mesmo e acabou. E uma vez dado 40%, não pode mudar. Então, a pessoa ali daquele setor foi demitida, entrou um outro colaborador ou colaboradora, aquele adicional naquela função está garantido, porque ele analisa a função. E é um trabalho muito importante também, né, pelo lado do sindicato, né, no que realiza lá no hospital, em prol do trabalhador. E você fez um comentário, acho que foi bem importante, não sei se o Ricardo vai lembrar, né? Não vou falar o nome aqui, mas tem um hospital aqui que na época da pandemia, eles colocaram 20% de grau de insalubridade, mais 20%. Eles não descreveram os 40%. Porque tá aí, se ele dá 40%, ele não pode tirar mais. Entendi. Né? Então, fizeram essa sacanagem aí. Na verdade, eles fraudaram, né? Uma situação que até precisa a gente rever. Acho que não sei se dá tempo ainda, porque, se não me engano, já prescreveu, né? Mas a gente tem que ficar de olho, realmente, né? Nessa questão dos 40%, para não 20-20, porque, na verdade, tá prejudicando os trabalhadores, né? Ô, Leandro, e você fez uma ótima colocação também. Às vezes, a pessoa, você recebe insalubridade? Sim, só que ela não certifica, ela não lerite.
né? O quanto ela está recebendo de insalubridade. E você bem colocou, às vezes está recebendo aí 20% e na verdade foi caracterizado 40%, só que o hospital não repassou. Então certificar ali, né? No próprio Olerite, do adicional, do percentual ali. Você consegue descrever algumas funções que têm direito a 20%? 20%, a norma ela trata o seguinte, né? É bem relativo, porque engenheiros, técnicos aí vão até, se estiver assistindo, vão, né, contestar. Mas assim, cada um tem um posicionamento, vamos dizer assim. Então, nas perícias que eu participo, então eles seguem a risca ali o que prevê a NR15, né? O que está dentro da norma, porque... né? Não tem outro fator. Aqueles colaboradores que têm, por exemplo, que trabalham, que laboram dentro de quartos de isolamento durante toda a jornada, esse colaborador técnico de enfermagem, por exemplo, ele vai receber o adicional de 40%, porque ele tem um contato permanente com aquele risco biológico, né? No caso ali, aquele tipo de doença, o Covid, se ele estiver lá internado, aqueles colaboradores que trabalharam na época da pandemia fazem jus ao adicional de 40%. Agora, aquele colaborador que não trabalha na área, por exemplo, de isolamento, que trabalha na área da UTI NEL, que ali já não tem tantos casos, né, de doenças infecto-contagiosas, esses técnicos, eles vão receber o adicional de 20%. Só que aí chegam no hospital, quando eles alegam isso, não, mas só metade recebe, outra metade não, tá? Aí eu faço a seguinte pergunta, mas esse colaborador que trabalha na área de local, né, com pacientes com doenças infecto-contagiosas, quando ele se ausenta, quem vai cobrir ele? Daí chama o colaborador lá da UTI, né, que recebe 20. Então, e o hospital é muito rotativo, né? Hoje não tem a demanda, amanhã ele tem que ser deslocado para onde tem. Então, o perito ele segue por essa linha também, geralmente. E você tem dentro das UTIs, sendo o pediátrica e adulta, e cardiológicas, as UTIs, né? Que tem, também. Você tem um quarto de isolamento. Porque a criança pode ter uma meningite. Isso, então, né? esse grau de 40% que tem lá na sala, no setor de isolamento, pode ter também dentro da UTI, porque tem a questão do isolamento. E também tem a questão do raio-x, né? Do contato com radiação, que a maioria, que é 100%, quase que os raios-x são feitos no leito. Então, vem a máquina, né? Aquela máquina, coloca, e os trabalhadores acabam da enfermagem ficando próximo ali, ainda sem proteção. Acho que 100% sem proteção. Porque não tem um colete para a equipe de 10 trabalhadores lá dentro. Às vezes a gente sai correndo, se escondendo para as paredes, porque também ficando de olho, porque a gente sabe que dentro da UTI você pode ter um paciente que pode estar instável e piorar de um minuto para o outro, né? Sim. Então também tem essa questão também dos 40%, né? O que você mencionou aí foi até bem legal, porque está até notificado já um hospital, né? Vamos até lá, daqui acho que 10, 15 dias, né? Referente a isso, Leandro, a radiação ionizante, onde eles não fornecem o dosímetro para os colaboradores. Então, na questão da sala lá, onde é realizada, lá é numa sala onde os trabalhadores laboram, o equipamento, a sala não tem um controle, né, referente à dosagem ali, o quanto de radiação está passando para aqueles colaboradores, por exemplo. Sim. E o dosímetro, né, individual parece um broche, então eles colocam, né, próximo aqui do jaleco, do uniforme ali, e aquilo vai fazer a monitoração diária de quanto está chegando de radiação para aquele colaborador, para que ele não tenha a exposição. E por quê? A radiação, né, não ionizante, ela pode dar tumor, câncer, entendeu? E nessa denúncia, nesse hospital que vamos, a questão lá é queda de cabelo. Então, a pessoa até entrou em contato e falou, tô perdendo muito cabelo aqui e tal. E eu conversando com um médico do trabalho, ele falou, Marcelo, isso é um fator da radiação, porque esse hospital está sem controle nenhum, eles não têm nem laudo, né, radiológico ali, não tem nada. Isso é um fator, perda de cabelo. Ela falou que teve febre, dor no corpo, quer dizer... Então, vamos lá para averiguar justamente isso aí. Aqui a gente estava... O dia de hoje, acho que caiu bem a calhar com a visita do Marcelo nosso aqui para o programa. Verde, né? Porque não é um acidente de trabalho que a gente tem, que cai uma peça, cai uma coisa, alguma coisa da indústria, né? Nosso acidente de trabalho, muitas vezes, 100%, se não me engano, não é visível, né? É questão mental, questão de radiação, biológica, né? Sim. Leandro,
Você tá perfeito. Eu até, eu até trouxe. Ele veio com a colinha. Não, isso que você falou, eu até tinha verificado aqui antes de sair, por isso que eu imprimi dessa forma, né? Tem um site desenvolvido pelo Ministério Público, onde eles calcularam justamente isso, na questão de setor econômico, a indústria, comércio, a rede hospitalar, o hospital lidera esse ranking aí. E como você bem disse, por exemplo, assim, na questão da natureza da lesão, sendo corte, laceração, fratura, na área da indústria, na área do comércio, na área do hospital, a punctura, que seria o furo, né, no dedo, por exemplo, furo no dedo, lidera também na área hospitalar. Então, a área hospitalar, ela lidera praticamente em todos os quesitos, inclusive na parte do corpo, como você bem mencionou, não é grandes fraturas, quebras, aquela coisa toda, e sim no dedo, 23,8%. Então, esses dados lá do Ministério Público. E ainda é uns dados ainda que eu pessoalmente questiono muito, porque é um dado que a pessoa perfurou, né? Um dado físico. Mas e os dados que não são físicos? Os dados mentais, né? Que a pessoa ali, ela se passa o estresse emocional do trabalho, de ser... dar à luz, né? Ajudar a dar à luz ali uma vida, né? Trazer uma vida ao mundo. Certeza. E você perdeu outra vida quando a pessoa morre na sua mão. A parte física, que às vezes você tem que abraçar o paciente no colo para poder fazer algum procedimento, porque não tem. Então, assim, a cabeça do trabalhador, né? A parte mental, psicológica também, eu acho que até passa um pouquinho do que a picadinha, né? Sim, com certeza. Inclusive agora, né, a questão que nem você mencionou, dele ficar mal, o colaborador, depressão. A CIPA, por exemplo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela foi incluída na questão de assédio também. Por isso esse nome, CIPA mais A, né? Onde os hospitais têm que se adequarem. Por quê? Para evidenciar isso, a questão de assédio, porque muito afastamento referente à depressão, né? Síndromes aí, então tem bastante. Coisa que ele trouxe que eu não sabia. Rafa. Para mim era CIPA, e aí depois quando a gente começou a conversar para tentar trazer ela para cá. Você estudar mais, você tem tempinho já, viu? Hoje tem aquela síndrome nome de burnout, né? Burnout, isso. Onde causa, né, o transtorno também, dores musculares, mesmo sem fazer a prática de exercício. Então você tem dor muscular de tão, né, mal mentalmente que você fica. Tem a questão do stalking também, que hoje é moda, perseguição, né? Ela é conhecida muito como doença do trabalho também, né? Burnout. A questão de assédios, por exemplo, como eu mencionei. Mas o que a CIPA faz lá no hospital para prevenir essa questão? A CIPA, ela não é autorizada, vamos dizer assim, a julgar os casos de assédio, a investigar os casos de assédio. Ela tem que fazer o trabalho preventivo, ou seja, palestras numa semana como esse mês, por exemplo. Eu vou trazer aqui uma pessoa, um psicólogo, um psiquiatra para tratar desses assuntos, né, referente a assédio. Eu tive que fazer até um curso com um coach, estava conversando com o Rafa, né? Para saber essa questão de assédio, porque hoje o Ministério Público também está designando o sindicato para que vá até os locais para verificar essa questão de assédio, né? E o assédio, ele é muito abrangente, não é só assédio sexual, assédio moral, é assédio ascendente, assédio descendente, assédio misto, assédio horizontal, ou seja, resumindo, aqueles tipos de assédio que partem da chefia, dos supervisores, dos gestores para com os colaboradores, dos colaboradores que se juntam para assediar o gerente, o supervisor, né? E assédio misto, por exemplo, de quando ocorre entre a equipe de trabalho. Então, o primeiro passo, quando você vai investigar algo desse tipo, lá no hospital, é verificar se eles têm uma conduta, né? Para a questão do assédio. Então, eu chego lá, já faço a seguinte pergunta: eu sou Marcelo, tudo bem e tal? Eu sofri um assédio, quando é sobre assédio, eu sofri um assédio aqui, há vários meses estou sofrendo esse assédio, qual a conduta de vocês? E aí eles vão me explicar. Só que daí eles vêm com aquilo, né? Não, a CIPA faz a palestra, né, anualmente. É muito pouco, porque, né, até o Ministério Público, quando montamos nosso parecer técnico, eu menciono lá que o estabelecimento não tem um código de conduta e ética, por exemplo, referente ao assédio, explicando sobre o assédio, qual a forma de punição, quem vai investigar, quem faz parte do comitê, aquele comitê de investigação do assédio foi treinado, sabe, foi eleito. Então, o sindicato hoje, ele está com uma estrutura, né, formada referente a isso. O jurídico, até o setor jurídico lá solicitou, está aguardando para aprovação. Mas para quê? Para a gente ter um modelo pronto para poder, quando o Ministério Público, né, solicitar, tá de acordo, né, para passar isso lá nos hospitais.
Hoje eu e você estamos que nem metralhadora aqui. Você viu, né? vocês Então, só pra gente não fugir um pouquinho, fugiu, mas voltar um pouquinho a questão da salubridade. Eu fiz essa pergunta, né? Quem que era as funções que tinha direito, mas também tem o sindicato aí esse dever de buscar o que é melhor para o trabalhador. Sim, e hoje, sim. em Limeira, Marcelo, Rafael, o Ricardo já é macaco velho, já sabe, né? Temos que nem assim, ó, a Santa Casa, Unimed e a Apivida. Nós temos isso através do acordo coletivo, né? O adicional de salubridade, grau médico, que agora é 20%. O pessoal da farmácia, sendo ele sai do setor ou não, ele recebe, né? Para o pessoal, para administrativo do postinho de enfermagem, né? Recepcionista do pronto-socorro, que não tinha, a gente conseguiu tudo através do acordo coletivo. Que ótimo. E no ano passado, no AME, aqui de Limeira, e também a gente acaba puxando aqui, mas acaba levando para as outras regiões também. Porque a importância, né, Ricardo, de ter o sindicato, essa abrangência e ter a força que o sindicato tem. A gente conseguiu o sindicato, o AME aqui de Limeira, São João da Boa Vista e também lá de Mogi Guaçu. Todas as recepcionistas do AME, ela recebe adicional de salubridade. Isso que não tinha. Isso que o AME aqui tem mais de 10 anos aqui em Limeira. Tem mais de 10 anos. Nunca recebeu. Então recebendo agora, através do acordo. Né? Tudo bem. Desde o meu mandato, há 4 anos atrás, a gente está lutando por isso e conseguimos isso ano passado. É por isso que eu tenho o maior orgulho, né, de vocês. Eu sempre falo isso nas apresentações. Por exemplo, a recepcionista, muitos lugares conheço, elas não recebem. Né? Para falar alto, não. Então. Não e lá vocês conseguiram isso. E no meu entendimento, com toda a razão, porque as meninas ali da recepção, por exemplo, recepcionista, elas atendem pacientes com qualquer tipo de doenças, desde infecto, primeiro contato, e inclusive elas recebem também receita não, mas o cartão do SUS, o cartão do convênio, RG, CPF, e a norma trata bem isso. Às vezes eu vou em perícia, aqui o perito caracteriza isso, o contato com objetos de uso do paciente, alguns não, outros sim, entendeu? A maioria deles, sim. Então, no meu ponto de vista, sim, as recepcionistas, como você bem mencionou, devem, né, receber o adicional de insalubridade, 20%, e aí alguns vão achar que é 40%, outros, né, 20%, sim. Mas, enfim, o ótimo trabalho de vocês, né? Parabéns. Você fala que o sindicato ele é o instrumento do trabalhador, né? Se o seu trabalhador usa o instrumento, a gente consegue fazer aquela obra, aquele serviço. Então, o sindicato, sempre fala, trabalhador, use o seu sindicato. O sindicato aqui para ajudar você. E aonde o sindicato não ajuda, se for da saúde, você cutuca nós aqui, que nós cutuca o sindicato que não faz. Tem pessoal mandando mensagem aí? Vocês estão vendo aí, eu tô desligado aqui o meu. Enquanto vocês estão vendo aqui, o Amauri, que é o presidente da UGT São Paulo, a União Geral dos Trabalhadores aqui de São Paulo, ele mandou uma mensagem aqui para nós, que a nossa vice-presidente, Juliana Rodrigues, né, ela pertence ao UGT Nacional, né? União Geral dos Trabalhadores Nacional. Ela é secretária da Juventude da UGT Nacional e foi nomeada para compor o comitê gestor do Pacto Nacional pela Inclusão e Produtividade da Juventude. Então, bem, a Juliana, a partir de agora, vai começar a ir para Brasília, lá com o Lula, vai começar a buscar aí uma inclusão de produtividade para os jovens de São Paulo e de todo o nosso Brasil. Ju, parabéns, representando nós aí, o Sim Saúde aí, buscando os novos horizontes. E aí, até Brasília, hein? Então, pessoal, tem bastante gente mandando mensagem aqui. O Otoniel, que era pra estar com a gente aqui hoje. O Otoniel deu golpe em nós hoje, né? Teve Otoniel, sem vergonha. Vinícius Rodrigues, meu grande amigo. Leandro César, Valdir Marque, Margarete, nossa diretora, Marcos Rodrigues, Gil Caria, o Jorge e a Catarina lá da comunicação, meus companheiros, Sayuri da Colônia, né? Da Colônia, Isilda, Sueli, o Paulinho parabenizou a gente por estar presente lá no ato hoje, Cultura Fê Comerciários, Rafael Antunes, Alex Serafim, e Sim Saúde Campinas e Região, que acho que é o André que está logado lá hoje. Então, um abraço para ele também, que é o nosso novo companheiro lá da comunicação. Falando em Isilda aí, o Tonel pediu para mandar um abração para a filha da Isilda lá. Perfeito. Tá?
E no Facebook, deixa. Precisa até a gente trazer a Isilda aqui, a gente consegue, que a Isilda, ela é uma história incrível. Profissional de enfermagem, né? Que sabe que não é fácil ser trabalhador da enfermagem hoje em dia. Ela é diretor do sindicato lá, que representa a região de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, junto com a Michele. E tem 2 filhas especiais que ela nossa, ajuda lá o que possível, passa um perrengue lá para poder cuidar delas, né? Pela idade que a Isilda tem, acho que ela é uma heroína, né? Trazer um dia aqui para ela participar. Isilda, um abraço aí. Qualquer dia vem com nós aqui. Manda um beijo para suas filhas também. E pro marido também, né? No Facebook, a Eliane tá mandando um abraço pra gente também. Então, um beijo aí pra ela. Nossa diretora também lá de Americana. E eu queria voltar um pouquinho, porque é uma coisa que me pega muito, assim, que eu nunca consegui entender. É claro que a gente tá falando de questões jurídicas também. O trabalhador, ele fala do problema, manda para o Ministério Público. O Ministério Público faz todos os trâmites e tudo mais, aciona o sindicato. E aí, dali, vamos dizer, 10 dias que marca a perícia. Isso eu não consigo entender, esse tempo para o problema ser maquiado, entendeu? É claro que eu falei, tem as questões jurídicas, mas assim, se o problema tá ali, se chegou a denúncia, eu acho que a gente já tinha que ver logo depois. Ver se realmente tá errado, se a estrutura tá corrompida. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Marcelo. Sim, aí seria em relação ao prazo. Por exemplo, gerou a notificação, o Ministério Público, se for uma fiscalização, ele vai colocar um prazo aí de 30 dias para o sindicato ir até lá com o diretor, isso. E fazer a fiscalização. Só que assim, nada impede de eu receber a notificação hoje lá do jurídico e amanhã. Sim. Entendeu? Então é justamente isso. E vai também de encontro com aquilo que o diretor sugere. Marcelo, isso daí é mais grave, vamos priorizar, né? Não que os outros não sejam, mas Sim. tem coisa que é mais, né, urgente ali. E com certeza, daí a gente muda, se tiver alguma coisa na programação, a gente troca para priorizar isso. E se for perícia, Rafa, aí como que funciona? O problema é esse, é que o perito já agenda a perícia para um mês depois, 15 dias, 10 dias, aí parte do perito, do Entendi. Ministério Público, entendeu? Entendi. Na verdade, não é o Ministério Público, é a Justiça do Trabalho, né? Isso, que designa um perito, né? perito. Que é um perito imparcial, que ele vai... vai até lá, ele vai lá averiguar verificar. aquilo. A questão da insalubridade. E o papel do sindicato é ir até lá como assistente técnico. Aí eu vou como assistente técnico, o diretor também participa daquele hospital, e lá pelo lado do hospital vai ter advogados, RH, engenheiro de segurança, técnico de segurança, toda a estrutura. Ele vai lá e o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a situação. Nós vamos defender o trabalhador. E eles vão defender a empresa. E o perito ali, ele vai falar, tá certo, tá errado. Né? Ele vai falar o que... Por isso justamente. Que ele é imparcial, né? E a questão do Ministério Público do Trabalho, às vezes eles demoram muito, porque o Ministério do Trabalho, eu nunca vi o Ministério do Trabalho designar um perito como uma justiça. Ele pede o quê? Ele pede... não é uma parceria, né? Porque quem que é o órgão que precisa fiscalizar? É o sindicato. Então, ele designa um documento solicitando que o sindicato fiscalize. Isso. Aí, ele fiscalizando lá e tiver aquela irregularidade, a gente vai notificar. Se a empresa falar, eu quero nem saber se isso aqui tá certo e acabou. Aí, o Ministério Público, ele vai fazer uma ação civil pública. Aí, daí que vira um processo. Né? Aí quem designa um perito, se estiver errado, você fala. O juiz. O juiz que vai... O Ministério Público, ele é um órgão que vai estar averiguando as denúncias. Né? Então, o sindicato, ele é um órgão, é uma mão que ajuda o Ministério Público do Trabalho. E a demanda deles é muito grande. Sim. Né? E esse tempo, às vezes... Certeza. E o que ele faz? Ele recebe a denúncia. Ele notifica o sindicato e notifica a empresa. Porque, às vezes, as denúncias que estão lá, elas não são verdadeiras. Sim. Na justiça, né, ela tem que ter o direito de defesa. Então, a empresa também tem que se defender. Então, o que ela pode fazer? Ela vai ser notificada. Ela pode ir lá, mandar um relatório, mandar algum documento falando que está tudo em ordem. E a gente, o contrário, sindicato, você tem um perito que possa fazer? Tenho. Então, eu vou mandar lá para a gente resolver a situação. Resolveu, ou muitos casos que acontecem, né, Marcelo? Não espera ir na justiça, acaba fazendo lá não um acordo, acaba resolvendo a situação, isso. Faz um TAC, né? Isso. De ajustamento de conduta e acaba resolvendo a situação, né? E você mencionou até no TAC, e muitas vezes esse TAC,
ele é passivo de multa também, né? Sim, então sim. eles colocam lá uma multa. Uma vez fui até numa fiscalização, só que eu fiquei sabendo assim, na véspera, né? Então eu cheguei lá, aí eu vi que tinha um TAC e cada item era 20 mil por item não cumprido. E 30 itens. E o hospital... né? Você imagina. E pra você anotar, falar, não, esse aqui tá inconforme. Então o pessoal que estava acompanhando ia fazendo a soma daquilo, né? E ali foi complicado, sabe? Por conta disso, do TAC. Mas a maioria deles, como você bem mencionou, Leandro, eles já até assinam esse TAC porque eles são comprometidos, né? O estabelecimento, vamos nos comprometer em regularizar isso aí. Quem vai ganhar com isso são todos nós, né? Os trabalhadores, sindicato e o hospital. Então regulariza, sim. E também não é um pré-justiça um pré-justiça, vamos dizer assim. Porque na hora que ele perde a ação, ele paga os honorários contrários. Isso, lá no Ministério Público não tem isso, né? Ele tem ali, ele vai verificar a denúncia, ele vai resolver a situação. Não resolveu? Ele é um mediador, vamos dizer assim, um mediador. Não resolveu? Aí a justiça aí tem já um negócio mais em cima, né? Sim, e vale lembrar também que, por exemplo, quando está assinado um TAC, esse dinheiro não vai para o Ministério Público, nem para o sindicato, né? Vai para ONGs, né? Então... na verdade, assim, eles têm lá algumas ONGs, algumas Isso, já vem descrito lá no TAC, né? Para onde vai. Para onde que vai, então não vai para o sindicato. Sim. E, na verdade, deveria ir para os próprios trabalhadores, né? É isso. Mas, são os que estão sofrendo com a situação. Sim. Mas, né? E aí, Ricardão, o que você tem para falar? Vamos falar aí. Você tá falando muito hoje, Ricardo. Pelo amor de Deus. É que o Marcelão tá bom no papo. Não, o Marcelo Tá atacado. O outro tá falando, sobrou eu aqui quietinho. Tem 2 meninas em casa, né? Aprendi a falar que, né? 3, né? Então, você aprendeu a falar, mas você não aprendeu a ganhar discussão, né? Certeza. Sim, é mais ou menos por aí, viu? Vamos falar de um dia importante que é hoje, né? Um dia de comemoração ao nosso Abril acidente Verde de trabalho, né? Na verdade, não é hoje, é dia 28, né? Domingo agora. onde se celebra, né? Pra gente é o dia de hoje, que hoje nós estamos fazendo uma divulgação boa. E você viu que... dia especial foi no dia 28. Até coincidiu, né? A minha vinda aqui com o mês. Vocês pensaram nisso? Ou foi... Na verdade, o Rafa deu essa... ele falou? Deu essa ideia. Porque eu olhava, como eu falei, assisti, falei, pô, o Rafa não vai me chamar, o Leandro, o Ricardo, quando que eu vou? O pessoal que tá nos assistindo, eu não chamo mais ninguém, viu? Quem manda agora aqui no podcast é o Rafael. Então você explica com ele. Se não vir quem vocês não querem... Estão me colocando um poder que eu não posso assumir. Ô Marcelo, questão que o Ricardo comentou nas vítimas de acidente de trabalho, você tem algum dado sobre acidentes de trabalho, vamos dizer assim, na pandemia, dos trabalhadores da saúde, de Covid? Sim, eu até trouxe esse dado, viu? Referente à questão do Covid, o Ministério Público até colocou uma nota, né, no site lá, onde eles fizeram a realização dessa pesquisa, que aumentou de forma, assim, nenhum segredo, né, até então, porque na questão da saúde, né, os colaboradores da enfermagem, às vezes não tinha, bem dizer, certos hospitais para reposição, porque os próprios colaboradores contraíam o Covid, ficavam, às vezes, internados, afastados, e a reposição ali contínua. Né? Então, de 2012, eles fizeram um levantamento até 2022, quando foi o auge da pandemia, né? Mas deixa eu ver aqui. Foi um período bem complicado para os trabalhadores. Com certeza. Porque aí os trabalhadores que estavam atuando tinham Covid, a empresa não queria abrir o CAT. Sim. Foi essa Tinha questão isso que aí, também. quando a empresa não quer, o sindicato pode estar abrindo o CAT. Então, eu lembro que a gente abriu alguns CATs na época. Bastante gente abriu, né? As empresas não estavam querendo abrir, principalmente no começo, né? Aqui em Limeira, a gente perdeu vários companheiros nossos, né? Que ficaram aí sequelados, acabou decorrente do Covid, acabou falecendo. Né? Então, sabe, foi um período que acho que devia ter mais a consciência dos hospitais, por esses trabalhadores estavam na linha de frente, salvando vidas, né? Com certeza.
Com certeza. E você até mencionou na questão da CAT, e no período da pandemia foi a época que eu trabalhei também em hospital. Tive a sorte, né, de entrar bem nesse período aí, né? Fiquei lá por 1 ano e 7 meses trabalhando no hospital, então vivenciei aquilo de perto, sabe? Graças a Deus nunca peguei, né, o Covid, pelo menos que eu saiba, mas sim, vários colaboradores também afastando, né, aquela onda de Covid num todo. Muito triste, né, para a classe da área da enfermagem. Né? E até hoje, não é, esses trabalhadores ganharam aplauso, ganharam elogio, mas não foram questão, né, valorizados financeiramente, né? Que ali estamos brigando ainda pelos 40%, né? Teve uma decisão judicial que os trabalhadores que faleceram devido ao Covid tinham que receber uma indenização do governo federal, até ganhar está em processos alguns trabalhadores nossos que perderam a vida. A família entrou com o processo através do sindicato, a gente está buscando essa indenização. Alguns já ganharam o processo dentro do hospital aqui de Limeira, não vamos divulgar para não ter problema. E a gente até comenta se você é familiar de algum trabalhador da saúde que perdeu a vida, procure o sindicato da saúde aqui de Limeira, para a gente, ou de toda a região, para ter que conversar com os advogados, porque a gente pode buscar essa indenização via governo federal, que é devido a todos os trabalhadores aí que perderam a vida. E é só fazer uma colocação referente à CAT. Até tive uma fiscalização esses dias e lá eu perguntei sobre a abertura da CAT, porque a denúncia era também sobre isso. E o RH, a gestora de RH, ela informou o seguinte, que a CAT, lá no hospital, ela só é emitida se o colaborador ficar um período maior do que 15 dias afastado. Né? Abaixo disso, o hospital, o estabelecimento não realizava a abertura da CAT. Então, trabalhador, é bom frisar isso. Todo e qualquer acidente do trabalho, né, ele tem que ser aberto a CAT, comunicado de acidente do trabalho. Indiferente se você vai ficar afastado por 15, 20 dias, 5 dias, 1 dia, então tem que ser aberto. Vale essa ressalva. Tá bom? E lembrando que, mas o enfermeiro ou alguém lá, o supervisor, não precisa abrir. Bem assim. Abra porque você tem uma garantia prova, né? de trabalho, né? Se você tiver uma complicação devido a essa lesão que você sofreu, esse de trabalho, você é garantido aí uma estabilidade do serviço, né? Pode ser custeado a medicação. O que você usar aí para poder... vamos dizer assim, restaurar a sua saúde, o hospital, sim, ele tem o dever de estar ajudando. Sim, tá? E os estabelecimentos, os hospitais, eles ficam meio que, né, não vou abrir a CAT num período inferior a 15 dias, porque tem um custo, é o FAP, né, fator previdenciário, então tem esse custo pelo lado do hospital. Então eles se negam, né? Não, vamos esperar. Só que se acontece alguma coisa, igual o Leandro falou, aquele ferimento que ele tinha se agravou, virou uma infecção, e aí vira aquele problema, porque não abriu a CAT. Então, mas e aí? Não abriu a CAT, o colaborador está precisando da CAT, o que aconteceu? Não teve uma investigação de acidente por parte do hospital também, que isso a norma trata. Sim. Então, o colaborador, ele fica meio que desamparado, né, nessa questão. Entrando nessa pergunta sua, e até quanto tempo você pode ser aberta a CAT? Eles tratam que no primeiro dia útil, né, no próximo dia. Mas assim, a CAT você pode abrir depois de ter... passou 2 dias. Só que aí tem a questão da multa. Então é gerado uma multa, né? Mas o hospital, quando ele tem esse padrão de não abrir num período inferior a 15 dias, fica complicado. E isso é errado, né? E aproveitando aqui, lembrando o pessoal que a subsede aqui de Limeira mudou, tá? A gente está na rua Luciano Amoedo, número 137, né? Isso. Vila São Geraldo, atrás ali da Santa Casa, tá? O telefone nosso é o 98992-8140. 98992-8140. E também, pessoal, lembrando que essa semana aqui, até às 18 horas, o pessoal hoje, esse ano a gente fez um modo meio diferente nas eleições dos profissionais. A gente está fazendo virtualmente. Então, foi mandado o link, né, com o link, o QR Code, se eu não me engano, para os hospitais, nos WhatsApp dos associados, para poderem votar. Então, votem aí o pessoal da Santa Casa, Unimed, Humanitária e da Apvida, para escolher os colegas que vão ser homenageados no dia 14 de maio, que vai ser na Câmara dos Vereadores, e no dia 17, que vai ser a nossa festa, onde vai ter um jantar, vai ter um pagode, vai ter um DJ, uma cervejinha, Antártica, né? E adesão
adesão foi boa esse ano Foi dos boa? profissionais, hein? Você participou lá, né? E a votação vai ser até hoje, né? Até hoje às 18 horas, se eu não me engano, tá? Tá. Quem não votou, vai e vote. Faça seu voto e escolha seu candidato para ser eleito. Tivemos, acho que Eleito quase não, 300 homenageado. inscrições, né? Teve bastante. Para quem quer ser homenageado, então isso é muito importante. O pessoal querendo participar do evento, mostrando a importância do Dia do Estadual do Trabalhador da Saúde. E ser homenageado ainda, né? E ser E homenageado. o seu voto pode eleger um homenageado, um companheiro seu do seu lado do trabalho. E outro, vai ser na Câmara, né? Esse ano aqui vai ser mais chique o negócio, né? Vai ter os vereadores ali, né? Ó. E a gente tá terminando aqui. Quero agradecer, Marcelo, pela presença. O tempo acho que foi curto, tanta informação. Foi sim, viu? Passa Então, tão rápido, né? Vamos trazer aí, acho que tem a Juliana, que é da pasta sua, né? Que é, Isso, a Juliana da Orientação Sindical. Orientação é a sindical. pasta que eu faço parte lá. A gente precisa fazer uma duplinha para trazer algumas coisas ligadas à educação sindical, né? Orientação sindical para a gente poder, e também na medicina do trabalho. E a gente quer agradecer aí pela presença sua. Imagina, eu fiquei muito contente pelo convite, como falei, e me coloco à disposição, tá? Sempre que precisarem aí, que quiserem, já tá dado sim. Fica a dica aí. Viu, Rafael? E você, Se coloque no seu lugar. E você, Ricardo, quais são as suas palavras aí? Eu agradeço aí todo mundo que está prestigiando nosso podcast aqui, né? Então, parabéns pro Marcelo pela apresentação dele, muito eficaz e bem consciente. Obrigado. Orientou bem as pessoas. O companheiro Leandro aqui, né? Que está sempre conduzindo. E o Rafa, que está acelerado hoje, né, Rafa? Boa tarde para todo mundo. O Rafa tá de boa. Eu que tô acelerado aqui, cortando toda hora, coitado. Eu também queria agradecer a vocês dois que tiveram a iniciativa de me trazer para cá. Hoje a gente conseguiu juntar esse trio. E essa aula que você deu hoje, Marcelo. Obrigado, muita fico feliz. informação para os trabalhadores. Legal. É um assunto importantíssimo nesse mês que tem que ser de conscientização mesmo. Sim. A gente tem que reduzir cada vez mais os acidentes de trabalho. E agradecer mais uma sexta-feira também, da gente estar junto. É o programa de número 59. Eu acredito que foi um ótimo programa. Não quer? 59º. Ó. Quis falar difícil, né? Ele fica treinando lá no... Ele acha que ele me pega de surpresa. E só agradecer mesmo, mandar uma boa tarde pro pessoal aí. Que hoje o pessoal esteve em peso aqui nos comentários, teve bastante gente, nosso público foi bem legal. E dá um tchau pro pessoal aí. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Então, pessoal, alô, gente. Boa tarde. A gente quer agradecer, então, a todas as trabalhadoras e trabalhadores. Novamente, dar o parabéns para a nossa vice-presidente, Juliana Rodrigues, né, pela indicação ao Comitê Gestor de Impacto Nacional pela Inclusão Positiva da Juventude. E nós ficamos por aqui. Mais um programa, A Hora do Trabalhador, a voz do trabalhador da saúde, aqui de Limeira e de toda a região. Valeu, pessoal. Até sexta que vem, hein? Até sexta que vem. Ó, e sextou hoje, cuidado, beba com demora com... Moderação. Peguei agora, hein? Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Eu não Você bebo. que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.